Oi, o meu nome é Flávia e eu trabalho com crochê. Esse é o vídeo 3 da nossa semana do crochê. Se tu tá assistindo esse primeiro, aqui na descrição desse vídeo tem o link das outras 2 aulas disponíveis. Hoje eu vim conversar contigo sobre nicho. E não, eu não vou te dizer que é só escolher um nicho e te especificar nele. Tem muita coisa que precisa ser levada em consideração quando tu vai escolher o teu nicho. E na minha opinião, qualquer nicho é válido, desde que tu saiba pegar esse nicho que tu vai escolher e transformar numa fonte de renda que supra todas as tuas necessidades. Quem nunca ouviu falar sobre nicho é o seguinte: a gente trabalha com artesanato, porque o crochê faz parte do artesanato. Qual nicho do artesanato que a gente trabalha? Com o crochê. E a partir daqui é que tu precisa escolher um nicho. Aliás, a partir daqui não, porque eu vejo muita artesã que trabalha com artesanato fazendo crochê, tricô, ponto cruz, feltro. E pra mim esse é o pior caso. Por quê? Eu vou pegar um exemplo bem prático do nosso dia a dia. Quando a gente tá com alguma doença, qualquer que seja ela, o ouvido, por exemplo, tu vai num clínico geral ou num otorrino. Se tu tiver a opção, tu vai no otorrino, porque é o médico especialista da dor que tu precisa. Então, ele vai conseguir solucionar o problema que tu tem. A gente vai no clínico geral, num pronto atendimento, quando é uma gripe, um resfriado. Quando a gente tem uma dor, uma causa, um problema, a gente tenta ir sempre no especialista para que ele resolva o mais rápido possível. Todo médico é clínico geral, mas eles vão se especializando em um nicho, em uma área. E é isso que a gente precisa fazer. Tá tudo bem tu fazer crochê e nas tuas horas vagas tu fazer ponto cruz ou qualquer outra coisa. Eu tô falando de tu te divulgar, de tu te apresentar e de tu te mostrar como faz tudo. A questão do médico explica muito bem esse exemplo, porque quando alguém vai buscar um artesanato, quando alguém vai buscar um crochê, como a nossa área aqui é o crochê, eu vou sempre puxar para ele. Quando alguém vai buscar um crochê, um artesanato, eu vou tirar essa sacola de enchimento aqui, gente. Quando alguém vai buscar um amigurumi, essa pessoa não quer que tu mostre tapete para ela, ela quer que tu mostre amigurumi. Assim como quando a pessoa vai buscar tapete, ela não quer que tu mostre amigurumi, ela quer que tu mostre tapete. Mas a gente vai entrar nessa questão de por que escolher um nicho um pouquinho mais pra frente. Voltando agora à explicação de nicho, crochê, eu trabalho com artesanato no nicho crochê, no subnicho amigurumi. E ainda tem mais opção, tem mais outro subnicho. Outros, no caso. Tu pode trabalhar com personagens, com bonecas, com maternidade. São muitas opções. Assim como existe o crochê casa e decoração, tapete, mesa posta, centro de mesa, conjunto de banheiro, conjunto de cozinha, uma infinidade de coisas. Outro exemplo, vestuário, moda adulto infantil, moda infantil, moda praia, moda inverno. Tem muito, vai dividindo muito. Qual é o mais importante? Tu precisa sair do teu nicho artesanato para ir pro teu nicho crochê. Exclui todos os outros. Esse é muito importante que tu decida. E daqui, do crochê, também é muito importante que tu decida trabalhar com amigurumi, ou casa e decoração, ou vestuário, ou qualquer outro nicho. A partir daqui, tu consegue abranger mais partes. Por exemplo, o amigurumi, que é o meu nicho. Eu faço personagens, eu faço bonecas, eu faço maternidade no sentido de mobile, de naninha, tudo dentro do amigurumi, tudo puxando pro mesmo lado, mas abrangendo mais partes. Eu não faço só mobile, ou só naninha, ou só a boneca, tá? Aí não tem problema, porque as pessoas vão entender que eu trabalho com amigurumi e que tudo que dá pra ser feito com amigurumi eu faço. Mas olha quantos nichos eu pulei e fui escolhendo um pra chamar de meu. E eu vou te dar um exemplo aqui também do que eu fiz nesse verão de 2024, 2025, tá? Eu trabalho com amigurumi. Aqui na minha cidade e das outras cidades também de onde eu recebo encomenda, as pessoas já lembram de mim por causa do amigurumi. E eu tive a, vamos dizer, infeliz ideia de querer lançar uma coleção moda praia. Eu vou explicar o que passou na minha cabeça. Dezembro foi um mês maravilhoso da encomenda por causa do Natal. A minha cidade é uma cidade pequena, onde só fica aqui em janeiro quem não tem condições de ir pra praia ou tá trabalhando, não vai ter férias, tá? Só tem esses 2 tipos de pessoa. De resto, a cidade fica vazia. O que eu pensei?
Bom, janeiro as pessoas estão preocupadas em passear, em ir pra praia, ir pra piscina, elas não vão querer comprar amigurumi. Então eu vou focar toda a minha energia em lançar uma coleção moda praia. E eu lembrei disso do nicho. Eu pensei nisso do nicho, que eu não deveria fazer. Mas eu testei pra ver se realmente não dá certo. Gente, eu vendi um item da coleção. Eram 8 itens, eu fiz muita divulgação. As pessoas me parabenizando pelo marketing, porque eu fiz vídeos muito elaborados para o Instagram e as outras redes sociais, as outras plataformas, para divulgar essas peças que estavam disponíveis. Elas estavam disponíveis a pronta entrega e encomenda, então tinha a chance da pessoa ir pra praia amanhã de surpresa, me ligar e pegar uma peça, e eu não vendi. Eu não vendi porque eu não sou conhecida, eu não sou referência em fazer moda praia, eu não sou referência em vender esse tipo de coisa. E aí os meus seguidores, o meu público, a minha audiência tá acostumado a ver eu postar amigurumi. E eles querem comprar amigurumi. O resultado, eu comprei linhas que eu não uso pro amigurumi. Então eu fiz um investimento de tempo e de dinheiro. E tempo não é só fazendo as peças, tempo é fazendo toda a divulgação. Porque eu fiz uma divulgação super elaborada. E eu não vendi. Eu vou recalcular minha rota agora. Vou fazer uns casacos pra minha filha com os fios. E é isso. Só que quanto eu podia ter vendido de amigurumi? Por mais que pudesse ser um mês mais fraco de venda de amigurumi, com certeza não teria vendido só um amigurumi todo mês de janeiro. Tanto que do meio de janeiro pra frente, eu liguei a minha antena, voltei pra amigurumi e já recebi encomenda na mesma semana. Eu vendo amigurumi. Meu nicho é amigurumi. Então eu já até respondi o próximo tópico desse vídeo, que é por que escolher um nicho. Gente, tu não vai no dentista pra fazer um óculos. É isso, essa frase responde completamente por que escolher um nicho. Mas tem outras questões também. Tu vai te tornar especialista, porque tu vai fazer sempre a mesma coisa, porque tu vai estar sempre dentro do mesmo ambiente do teu trabalho. Então isso vai fazer com que tu fique mais rápida para fazer as tuas peças, que tu consiga memorizar as receitas, porque com o tempo tu vai memorizando as tuas receitas. O teu estoque vai ser menor, porque tu não vai comprar... Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui. Não, tá no armário. Tu não vai comprar lã felpudinha pra fazer amigurumi. Provavelmente não, né? Porque dá pra fazer com qualquer fio, mas restringe a tua necessidade de estoque quando tu tem um nicho específico, assim como quem faz, voltamos pro tapete, barbante, fio barroco, enfim, tu não vai comprar fio amigurumi pra fazer tapete, ou pelo menos não precisa. E pra mim, o fato mais importante de escolher o nicho é exatamente o que aconteceu comigo agora em janeiro. As pessoas vão lembrar de ti por aquilo ali. Se as pessoas quiserem um bichinho, um ursinho, elas vão saber. A Flávia faz. Vou lá falar com a Flávia porque ela faz. Ela tá sempre postando esses bonequinhos. Ela faz esse tipo de coisa. E falando não de dinheiro, não de audiência, não de crescimento. Falando do nosso âmbito pessoal. Gente, é tão bom ser reconhecido pelo nosso trabalho. E eu tenho a sensação que quando a gente faz de tudo um pouco, a gente vira um quebra-galho das pessoas. Eu tenho um aniversário hoje. Ai, vou ligar pra Flávia, ver se ela faz um tapetinho rapidinho pra mim. Eu não gosto e não gostaria de ser lembrada como um quebra-galho, porque eu estudo bastante pra aprender o meu trabalho. Eu me dedico muito ao meu trabalho. Eu faço curso, eu vejo vídeos, eu erro e acerto, eu erro e acerto. Eu tenho um caderno aqui que eu vou anotando toda vez que eu crio receitas. Eu vou ver se eu acho alguma folha aqui. Olha aqui. Faz uma carreira, anota a carreira que tu tá fazendo. Se der certo, deixa a carreira aqui. Se não der certo, risca tudo, desmancha, faz de novo. Calcula, precisa calcular. A gente calcula para amigurumi, para tapete, a gente calcula quanto a gente precisa fazer para ficar daquele tamanho, quanto a gente vai diminuir, que ponto eu tenho que fazer. Fiz ponto alto, passou 1 centímetro, vou fazer meio ponto alto para ver se acerta o tamanho. Gente, a gente trabalha muito. E as pessoas, por causa de antigamente, que quem fazia crochê eram as avós, que ficavam em casa, não tinha nada pra fazer, porque sempre tem, né? Porque a dona de casa sempre tem o que fazer, mas eu tô falando do conceito. Não tem nada pra fazer e tá ali fazendo um crochê, se divertindo. Só quem pode mudar esse conceito somos nós mesmos. Eu não faço um crochêzinho, eu trabalho com crochê,
que é uma arte manual que nem todo mundo consegue fazer, e eu sou especialista em amigurumi. Essa sou eu. Eu não me coloco em outra posição e eu não permito que ninguém me coloque em outra posição. Sim, eu escuto ainda de pessoas próximas, inclusive. Ah, é que a fulana trabalha, né? Gente, eu não tô desmerecendo ninguém, tá? Porque todo mundo que trabalha ainda tem. Todo mundo não, a maioria das pessoas que tem sua própria casa, que moram sozinha, não moram mais com os pais, todo mundo chega em casa, tem roupa pra lavar, tem casa pra cuidar, tem cachorro, gato, filho, periquito, passarinho, papagaio, o que for. Mas eu não faço um crochêzinho. Eu trabalho e eu trabalho muito. E eu trabalho, inclusive, muito mais do que muitas pessoas que têm uma carteira assinada. Eu tenho uma comadre, a tia da minha filha, a Michele. Foi assim, ó. Ela tava trabalhando, fazendo aqueles aplicativos de viagem. E ela conseguiu um emprego CLT. E ela pretendia seguir fazendo esses aplicativos de viagem durante o final de semana. E aí eu falei, Michele, e aí tu não vai parar de trabalhar nunca mais? E sabe o que ela me respondeu? Vou trabalhar muito menos que tu. Porque é verdade, mas ela é uma exceção que enxerga o quanto que eu trabalho. Que enxerga o tanto que eu trabalho, o tanto de horas que eu trabalho. Gente, não é porque a gente tá sentada, não é porque a gente tá sentada na sala da nossa casa, ou no nosso ateliê, ou na piscina conversando com os amigos e os familiares que a gente não tá trabalhando. Se a tua linha, a tua agulha tá na tua mão, tu tá trabalhando. E se elas não estão, mas tu tá fazendo planejamento, ou desenhando a peça, ou divulgando a tua peça na internet, tu tá trabalhando. Porque as pessoas têm mania de, tá ali no celular. Sim, eu tô ali no celular, abrindo o aplicativo pra editar foto, abrindo aplicativo da inteligência artificial pra me ajudar com o roteiro de algum vídeo, eu tô no celular postando algum vídeo, editando algum vídeo, respondendo algum cliente. Então, só quem pode fazer mudar o conceito de que crochê é coisa de vó e de quem não tem o que fazer, somos nós. E eu acho que tu definindo um nicho, uma área pra tu te especializar, isso já é uma imposição absurda. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Eu tô falando tudo isso, mas eu não sou essa pessoa que já consegue alguém me procurar pra fazer alguma outra coisa e eu dizer, não, desculpa, eu sou especialista em amigurumi, eu não vou fazer nada que não seja amigurumi. Eu divulgo somente amigurumi, eu posto somente amigurumi, eu falo somente sobre amigurumi nas minhas redes sociais. Aqui no YouTube eu trago mais coisa além de amigurumi, por exemplo, alguma coisa que eu faça pra minha casa, alguma coisa que eu faça pra minha filha, eu trago aqui. Porque o meu intuito quando eu comecei com crochê, justamente por isso que o nome é crochê de A a Z. Ou seja, tudo que tu imaginar de crochê tu vai encontrar aqui. Ou se tu não encontrar, uma hora dessas vem e aparece. Agora mesmo tem uma menina, ela encomendou de mim. Ela trabalha numa empresa de depilação a laser, ela é gerente de lá, de outra cidade. E ela me procurou pra fazer a mascote da empresa, tá? E aí eu fiz, tá? Aqui, ela até não buscou ainda porque precisa mandar por correio e hoje a gente tava conversando sobre isso. E aí ela me falou, Flávia, eu sei que tu não faz, mas como tu tá nesse meio, tu conhece alguém que faça tapete? Eu tô buscando tapete assim, assim, assim. Eu falei pra ela, conheço, eu. Gente, eu preciso da encomenda. O que eu não vou fazer? Eu não vou pegar esses tapetes, postar no meu Instagram dizendo disponível por encomenda, encomende. Não. No meu Instagram, se tu abrir, vai ter a tal da coleção Patricinha Premium e amigurumi. Só. Porque é o que eu quero fazer. E é o que eu sou especialista em fazer. É o que eu faço mais rápido, é o que eu faço com muito mais amor, é o que eu faço com muito mais criatividade. Eu sempre fui uma pessoa não criativa, eu nunca fui criativa. Até eu começar a fazer amigurumi. Gente, eu vejo uma linha e eu já imagino alguma coisa dali. O amigurumi me transformou em outro tipo de artesã. Antes eu fazia crochê porque eu gostava de fazer crochê. Mas eu não ficava horas na internet olhando crochê, vendo que fio é bom, que fio não é. Eu quero um tapete aqui pra minha porta, eu sei fazer. Vou pegar um fio ali e vou fazer um tapete aqui pra minha porta. Era assim, sabe? Era algo que, tipo, eu sei fazer. O amigurumi, o meu explorar só aparece amigurumi. O meu TikTok só aparece amigurumi. O meu kawaii só aparece amigurumi. O meu Instagram, meu Facebook, as pessoas me mandam, minhas amigas e minhas conhecidas me mandam, olha que legal, olha que legal, olha que legal. Eu tô conhecida por fazer amigurumi, eu não tô dizendo que eu tô famosa, eu tô dizendo que as pessoas que me conhecem pensando em amigurumi. E eu amo isso. Eu amo o meu trabalho, eu amo fazer amigurumi. E eu quero que vocês também tenham essa sensação, essa realização.
Não só de dinheiro, que a gente sabe que é uma das coisas mais importantes, porque não tem como tu viver feliz fazendo alguma coisa que tu ama e sem dinheiro para comprar o arroz de casa, tá? Precisa ser uma união. Mas eu quero que tu escolha um nicho que tu ame fazer. Alguma coisa que tu te imagina fazendo pro resto da vida. Para que o crochê não seja o teu quebra-galho. Para não só tu não ser quebra-galho das pessoas, o crochê não seja o teu quebra-galho. O crochê seja a tua profissão. E para ser a tua profissão, tu precisa fazer dar certo. E para fazer dar certo, tu precisa da estratégia certa. Tu precisa de ensinamento certo, tu precisa de ajuda certa e de direcionamento certo. O vídeo de hoje é mais curto porque eu queria só conversar com vocês hoje sobre isso, sobre o quanto é importante tu te direcionar para alguma coisa. E não quer dizer, eu vi comentários, tudo que eu trago aqui, primeiro eu estudo um pouco, pesquiso, vejo como é que as artesãs estão. Eu vi um comentário que me chamou a atenção, falando sobre nicho, a postagem era falando sobre nicho, e aí a artesã colocou, meu Deus, mas eu amo fazer tudo. Eu vou ficar com muita saudade se eu fizer alguma coisa. Gurias, não é que tu nunca mais vai fazer as tuas coisas, tu só não vai divulgar isso como tu sendo especialista em tudo, porque não existe especialista em tudo. Tu pode fazer pra tua família, tu pode fazer pra ti. Se alguma cliente tua te chamar e perguntar, olha, tu faz tal coisa que não é o nicho que tu escolheu, faz. Não tem problema. Eu só tô te dizendo que não adianta uma pessoa abrir o teu Instagram, que é o teu catálogo. Quando uma pessoa entra no nosso perfil do Instagram, é como se ele estivesse entrando numa loja. Não adianta ele entrar no teu perfil do Instagram, ver uma foto de tapete, uma de amigurumi, uma de ponto cruz, uma de guardanapinho, uma de pano de prato bordado, uma... Essa pessoa não sabe nem pra onde correr. E quando tu vira especialista em uma parte, por exemplo, quem é super nichada, tá? Eu não tenho vontade de ser super nichada, porque aí eu fico que nem essa artesã que comentou isso. Não, eu acho que eu não conseguiria ficar feliz fazendo só coelhas, por exemplo, tá? Mas quando tu fica super nichada, tu vende só a boneca. Olha, só o que ela faz é boneca. A pessoa abre o teu Instagram e vê dezenas de bonecas. Lindas, maravilhosas, bem feitas, bem acabadas. Essa pessoa fica encantada, fica realizada, não sabe nem qual que escolhe e talvez escolha mais de uma. O que eu não acho vantajoso, mas isso eu não testei, isso eu tô falando no achismo, de ser super nichada. Vamos usar o mesmo exemplo de bonecas. Dificilmente uma mesma pessoa vai comprar 12 bonecas no ano, uma por mês, vamos dizer assim. Por quê? Não sei, gente, eu não consigo imaginar uma pessoa comprando 12 bonecas no ano. Eu acho que quando tu fica super nichada, tu precisa ter um catálogo, uma carteira muito grande de clientes para que tu sempre tenha encomenda. Eu acho, eu não estudei sobre isso, eu não estudei sobre essa parte, eu não tomei nada, por exemplo, tô falando no achismo. Mas que fica muito mais lindo, mais bem apresentado e mais fácil a tua vida se tu for super nichada, fica. Porque usando o mesmo exemplo da boneca, tu pode pegar fio amigurumi dos tons de pele e deixar inúmeras cabeças finalizadas. Inúmeros, braço até não digo, porque pode ter manga ou não, mas cabeça é uma coisa que tu pode ter 30 cabeças finalizadas ali, pronta. Recebeu uma encomenda, já tem a cabeça pronta. Recebeu vários cabelos prontos e ir montando, facilita muito. Eu acredito que facilite muito, 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 quando tu consegue ter só um padrão, tá? Mas eu acho que isso leva tempo. Ou tu precisa, como eu falei no vídeo 1, ter um capital para esperar dar certo essa tua super nichação. Ontem eu falei sobre vocês escolherem uma plataforma para chamar de sua, para começar a ensinar crochê. Eu quero muito que vocês façam tudo que eu tô dizendo, para depois vocês decidir. Porque assim, ó, se vocês fizerem tudo que eu tô dizendo, que vai ser várias coisas, está sendo várias coisas durante essa semana, com certeza vai ter uma ou duas que vocês vão pensar, não, isso aqui eu não vou fazer de jeito nenhum. Mas só tem como saber se vocês testarem. Então, se tu criar um canal no YouTube, por exemplo, se tu não gostar, é só tu parar de postar. Tu não vai estar perdendo nada. Não tem como tu perder nada. Ou tu vai ganhar, ou tu vai parar. E aí, se eu falar aqui 15 coisas para vocês fazerem e vocês se adaptarem a 10, você já tem mais 10 coisas para gerar renda e para diminuir o número da encomenda, porque a gente sabe o quanto é bom vender crochê, mas o quanto é ruim tu saber que ainda falta tanto para tuas contas do mês e tu não tem mais mão suficiente para fazer mais crochê naquele mês. Só que se tu tiver mais de uma fonte de renda, isso facilita bastante. Então, recapitulando as aulas até aqui, na aula 1, que foi segunda-feira, que tem o link aqui na descrição, eu expliquei por cima como eu faço para viver do crochê sem ter muitas encomendas.
Na aula 2, eu ensinei como monetizar virtualmente, monetizar tuas redes sociais, como ensinar crochê. E também falei brevemente sobre dar aula presencial na tua cidade, na tua casa, no teu ateliê ou online. Hoje a gente tá falando sobre nicho, que é um assunto que eu acho muito legal quando tu entende. E eu entendia o que era nicho, que era ter um assunto, que era ter uma área, mas eu tinha muita dificuldade, porque a maioria dos vídeos que eu via falava, escolha um nicho específico nele. Por quê? Entendeu? Era isso que eu demorei um pouco a entender. Por quê? Que vantagem eu vou ter de escolher um nicho? A troco de quê? Por quê? Tá, tu tá me dizendo que eu tenho que escolher um nicho. Por quê? Sabe? Eu sempre fui do porquê. E amanhã a gente vai falar sobre amigurumi. Por que a gente vai falar sobre amigurumi? Quem faz tapete, quer vender só tapete ou roupa, fica aqui e escuta o que eu vou falar. Eu vou explicar para vocês como analisar se o meu nicho é bom ou não. Como analisar se o lucro que eu tô tendo é bom ou não. E a minha área é amigurumi, mas quem faz outro tipo de crochê vai entender também e vai conseguir tirar bastante insight desse vídeo. Então amanhã eu espero que vocês aqui às 17 horas. Agora que a gente tá chegando aqui no fim do vídeo, eu quero que tu deixe o teu like aqui pra mim, eu quero que tu comente aqui, eu assisti até o fim, eu quero que tu envie para outras crocheteiras, que tu envie pro teu grupo de WhatsApp das crocheteiras, eu quero que tu me mande esse vídeo para o máximo de pessoas que tu conseguir e não esquece de comentar aqui pra mim. A gente se vê amanhã às 17 horas aqui no canal para falar sobre amigurumi.